Então, depois dessas aulas que nós tivemos sobre arte africana, eu queria retornar para a arte contemporânea, a partir do que nós estudamos lá, quando falamos do tropicalismo, quando falamos também sobre indústria cultural. Hoje, começar a falar sobre multiculturalismo, uma introdução assim, à arte contemporânea. Aí a gente vai... Trouxe aqui um textinho pequenininho, né? Naquele mesmo esquema, vou ler e comentar. Depois a gente vê um vídeo curto também, e aí depois a gente abre a pergunta e conversa, beleza? Sim. Então vamos nessa. Vomitão. Vou aumentar aqui e ver se tá bom para vocês aí. Chegou aí o texto? Sim. Beleza, então. A gente está falando... Nós já falamos sobre indústria cultural. Eu acho que antes nós falamos um pouco sobre o Marcel Duchamp. Então, acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco do que é o multiculturalismo. Vamos aqui pelo texto. Então, aqui no cantinho, vou até aumentar, está dizendo, está falando sobre o conceito de pós-modernidade, conceito originado da crítica aos valores defendidos pelos arquitetos modernos. Teóricos acusavam a arquitetura moderna de disseminar edifícios monótonos e impessoais e propunham em contraposição a multiplicidade dos discursos, característica que se tornaria central na arquitetura pós-moderna. Aqui ele já dá uma pista para a gente do que é essa ideia de pós-modernismo que vai marcar aí a arte contemporânea, porque, na verdade, na arte contemporânea a gente vai ter uma multiplicidade de manifestações, né? A arte contemporânea não é mais aquilo que era antes daquele gesto que nós falamos do Marcel Duchamp, né? A gente não vai ter mais uma arte contemplativa, né, que conte uma história, porque, na verdade, as transformações sociais elas vão refletir nessa arte. Então, vamos ver aqui um texto que o autor tem para nos dizer, ajudar a gente a entender esse processo. Nas últimas décadas do século XX, o mundo passou por profundas mudanças com a globalização da produção e do consumo. Da produção e do consumo, essas duas palavras guarda aí, que desencadeou mudanças socioeconômicas e culturais em todos os países. Com a padronização cultural, padronização cultural também é uma expressão-chave, trazida por esse processo, grupos locais ou minoritários passaram a se manifestar e a lutar pelo direito de preservar seus valores e modos de vida. Outras expressões aí que são importantes também, os valores e modos de vida. Então, nesse primeiro trecho aí, até marquei com o número 1, que é para o comentário que está aqui, que eu anotei aqui, vou na minha cola aqui. A gente pode lembrar das aulas sobre a indústria cultural, porque a padronização da qual o autor nos fala foi iniciada por esse processo de industrialização da cultura. Não sei se vocês lembram que nós lemos um texto sobre isso, que desconsidera as diferenças, promovendo a redução ou a facilitação das obras de arte, né, dos conteúdos, né, de outros conteúdos, como uma desculpa de democratizar e dar acesso a todos, né? Dar acesso a todas as pessoas a produção cultural, vamos dizer, a produção cultural elevada, né? Então, através dessa mídia, dessa indústria cultural, né, haveria uma facilitação de acesso a esse conteúdo cultural, né? Então, quando o autor fala sobre preservar valores e modos de vida, está se referindo a essa questão, né? Esses grupos minoritários que, agora você até vê, né, as manifestações do Vidas Negras Importam, né? E tem um processo de descolonização da educação, né? Escapando um pouco do eurocentrismo, né? Todas essas manifestações estão dentro dessa ideia aí de valores e modos de vida, né? Que durante muito tempo foram invisibilizados. Ele também fala sobre a globalização da produção e consumo, e nós aprendemos, né, naquelas aulas que falavam sobre a indústria cultural,
era justamente transformar tudo em produto de consumo, lembra disso? Porque tudo era transformado em produto para ser consumido. Inclusive, nós falamos sobre o tropicalismo, que o tropicalismo se utilizou na indústria cultural, mas logo depois ele foi incorporado, né? E como é que é essa incorporação? Transforma aqueles ideais de transformação em marca, né? Marca de roupa, estilo de moda, né? É assim que a indústria cultural faz, que o capitalismo faz, né? Absorve a coisa e devolve como um produto para consumo. Né? Vamos continuar aqui no texto. Nesse contexto, as incertezas marcaram o debate filosófico na década de 80. As crenças utópicas em um futuro moderno e ordenado pareciam superadas. Os artistas não estavam preocupados em conceber algo novo, crescia entre eles o interesse pelo passado. Essa reação crítica à modernidade gerou o conceito de pós-modernidade, que nós lemos ali no início da aula, né, o conceito de pós-modernidade. Aqui vou dar uma paradinha para fazer outro comentário, que eu anotei aqui. Esse texto também nos remete a outro ponto importante, relacionando as transformações já ocorridas nas artes a partir das experimentações de Marcel Duchamp. Nós tivemos uma aula especificamente falando sobre isso, né, que modificou os parâmetros a respeito do que era e do que não era arte. Lembra que o Marcel Duchamp ele questionava, né, ele falava que todos nós poderíamos ser artistas, né, e não deveria haver uma distinção. Então, ele estava fazendo uma provocação, né, e fazendo um questionamento à arte que era feita anteriormente a ele. Né? Quando ele pega aquele mictório e põe lá no museu, né, ele é um gesto contestador, né, contestando o grupo que organiza o mundo da arte. Né? Ao questionar a ciência e a tecnologia, o movimento ecológico confrontou o modo de vida que estava em curso desde a Revolução Industrial, impelindo artistas intelectuais a refletir sobre as contradições do sistema capitalista e a buscar alternativas para o futuro. Então, a gente está vendo aqui, né, que essa arte, né, que esses artistas, eles vão complexificar a produção artística deles, em função dessa realidade que está se transformando, né? A sociedade está se transformando, as coisas estão em modificação. Então, a arte, ela não vai poder ser mais aquela arte, por exemplo, que era feita no século XVI, né? Arte de embelezamento, né? Não tá, as preocupações são outras, né? O mundo está se transformando. Então, naturalmente, a arte vai refletir essas transformações, como ela sempre fez durante a história toda. Né? Com a invenção dos microprocessadores, os computadores tornaram-se mais baratos, dando início à era da informação. Os meios de produção artística, tais como câmeras de fotografia e vídeo e mesas de som, ficaram mais acessíveis à população. Esse processo radicalizou-se no início do século XXI. Com a comunicação em rede estabelecida pela internet, qualquer pessoa com acesso a um computador podia se manifestar, alcançando alguém no outro lado do mundo. Então, vocês vejam, né? A rapidez com que as coisas se deram, né? Vamos aqui pegar aqui, fazer um recorte de tempo da década de 80 até agora, né? Por exemplo, vocês não lembram disso, não devem ter passado por isso, mas eu passei por isso com relação à internet. A nossa internet era discada, né? E durante um tempo, eu até tenho aqui acho que eu tenho aqui a internet era assim também, eu não sei se vai dar para a câmera está aberta aí para vocês? Minha câmera? Sim. Então, a internet era por isso aqui, ó, o móvel, a gente colocava no computador e ele ficava piscando, buscando um sinal. Piscava azul não tinha sinal, até chegar ao verde, só que isso demorava. E agora a gente tem essa possibilidade. Olha aqui, vocês têm áudio e vídeo em tempo real. A gente está, né? Ainda que seja uma distância. Alguém queria falar? Pode falar. Que tipo de internet era essa, assim? Não entendi? Que tipo de internet era essa? Então, essa internet que nós estamos aqui. Só que, como é que eu vou dizer? A infraestrutura, né? O que dava acesso ainda era incipiente, ainda era frágil ainda, né? Por exemplo, essa primeira internet de escada. Você
você apertava um botãozinho e ele ficava como se fosse uma ligação telefônica, né? Depois ele avançou para esse mobile. E agora a gente tem esse Wi-Fi, essa rede, né? Que gera uma rapidez incrível. E a gente tem essa possibilidade aqui. Não havia isso, né? Vocês têm imagem, tem som em tempo real. Né? E eu fico me perguntando, tem muitas pessoas que, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Que têm acesso, têm possibilidade de ter um celular e não acessam a aula, não procuram, enquanto que outras que realmente não têm, mas querem, né? Então você veja como é que é curioso isso, né, que a gente está vivendo, né? Tem até um livro aqui do professor Pierre Levy, que ele fala sobre essa cybercultura, porque isso também tem a ver, esse processo de informatização e de aceleração, né, da tecnologia, também propiciou o surgimento de uma cybercultura. Vou pegar aqui o livro para ler para vocês a sinopse. O que é Acho que tem cyber? tudo a ver. É a cybercultura. Encontrei. Então, esse livro aqui, dá para ver aí? Sim. Então, o Pierre Levy diz o seguinte: o que é a cybercultura? Que movimento social e cultural encontra-se oculto por trás deste fenômeno técnico? Podemos falar de uma nova relação com o saber? Quais são as mutações que a cybercultura gera na educação e na formação? Quais são as novas formas artísticas relacionadas aos computadores e às redes? Como o desenvolvimento do ciberespaço afeta o espaço urbano e a organização do território? Em outras palavras, quais são as implicações culturais das novas tecnologias? Da digitalização à navegação, passando pela memória, pela programação, pelo software, a realidade virtual, a multimídia, a interatividade, o correio eletrônico, etc. Esse livro, claro, completo e acessível para os não especialistas, tenta apresentar as novas tecnologias, seu uso e suas questões. Se vocês quiserem, depois eu coloco também lá, acho que eu tenho um PDF desse livro, eu acho muito interessante. Ele fala sobre esse universo aí, né, da cybercultura. Vamos para a próxima tela, aqui. Por enquanto tá tranquilo aí o entendimento? Eu não entendi muito bem o que era cybercultura, assim, então, assim, não. Posso falar um pouquinho mais da cybercultura? É Lucas, né? É. Então, Lucas, a cybercultura é esse lugar virtual onde você está navegando todos os dias, né? Você vai no Facebook, você vai no YouTube, você vai Instagram. Isso dentro desse lugar, você tem uma série de valores sendo difundidos, né? E a cultura, na verdade, só que ela é cibernética, né? Ela está dentro desses sites, desses lugares virtuais, entendeu? Aí ele continua aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais, peraí. As trocas culturais simultâneas geraram uma diversidade em escala exponencial. Novas vozes, até então excluídas da cena artística, passaram a ser ouvidas. Ele está fazendo um resgate ao que ele começou lá no início do texto, né? Que são as minorias, né? E, na verdade, são minorias que não são minorias, são maiorias. Quando você, por exemplo, vê, né, essas manifestações, culturas negras importam, né? Não são minorias, né? Talvez lá nos Estados Unidos eles sejam minorias, mas no Brasil a população negra é a maioria. Então, essas questões regionais, né? Essas reivindicações estão dentro dessa ideia que o autor está falando aqui para a gente. Os valores culturais assimilados e defendidos pelas populações periféricas estavam mais próximos das tradições rurais, das heranças afrodescendentes indígenas e das lutas políticas da classe operária. O impacto desses saberes, somado à visão crítica dos que foram oprimidos pela colonização e pelas culturas dominantes do século XX,
afetou na sociedade. Uma das consequências desse processo tem sido a diminuição das distinções entre cultura erudita, cultura de massa e cultura popular. Eu lembro que nós lemos isso no texto que falou da indústria cultural, né? A indústria cultural pega essa coisa toda, né? Na verdade, a indústria cultural ela se vale da cultura de massa, né? Nós falamos sobre a massificação da ideia, né? A massificação de valores, né? Eu falei sobre isso, eu lembro. Acho que foi, inclusive, em setembro, o dia 5 ou dia 3/9, tivemos uma aula só sobre indústria cultural. O reconhecimento de que diversos grupos de indivíduos provenientes de variados contextos sociais manifestam sua cultura de modo heterogêneo, ou seja, de forma diferente, e de que sempre haverá uma tensão entre eles, porque não tem uma harmonia entre coisas muito diversas, né? A indústria cultural ela tenta harmonizar e homogeneizar, ou deixar tudo com um aspecto de igual, né? Mas, na realidade, não é isso que acontece. De que sempre haverá uma tensão entre eles, gerando transformações, hibridizando os comportamentos sociais e as produções no campo da arte. É o que hoje entendemos como multiculturalismo. Eu tenho umas questões aqui, mas eu vou deixar as questões para a tarefa lá, que eu vou deixar no Classroom. Se alguém quiser comentar alguma coisa antes de eu ir para o vídeo, pode comentar. Meu nome é multiculturalismo. Oi? O que é multiculturalismo? Não, são vários, múltiplos, multi é como tem vários, né? Vários de diferentes formas. É a multiplicidade, multiculturalismo. E a gente vai ver no vídeo, ele vai dar o vídeo que eu trouxe vai explicar um pouquinho, bem curtinho, para a gente ter uma ideia do que tá, do que esse conceito envolve, né? Ah, a Yara tá com a internet caindo. E aí, Yara, como é que tá? A Yara voltou ou não? Saiu, né? Beleza, depois ela assiste a aula gravada, né? Eu tô gravando. E aí, Nicole, o que você achou aí? Interessante, professor. Como as aulas têm ligação, assim, eu achei interessante. Isso é importante você perceber. Muito, muito boa a tua observação. Vamos para o vídeo, então. Eu acho interessante também. This is Andrew Klavan on the culture. German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron, and French President Nicolas Sarkozy have all declared that multiculturalism is a failure. What could these strange little Europeans possibly mean? And why do they all talk so funny? Let's explore. Multiculturalism is the philosophy that every culture is morally valid, and no one culture has the right to impose its values on another. Thus, if someone escapes their hellhole of a country and comes to your country to enjoy its freedoms, they shouldn't be forced to learn and accept the principles and customs on which those freedoms stand, but should instead be allowed to retain the charming native language, religion, and manners that turned their country into a hellhole in the first place. This system helps to avoid the cultural chauvinism implied by assimilation, and instead gives you a warm sense of your own open-minded tolerance right up until the moment your immigrants strap on the delightful explosives of their beloved homeland and in their quaint little way blow you to pieces. From broad-minded ancient writers like Herodotus, through canny conquerors like Alexander the Great and Augustus Caesar, to the all-embracing genius of Jesus Christ, tolerant acceptance of different cultures has evolved into a central Western value. Other cultures don't have that value of tolerance, so we have to tolerate their intolerance and let them kill us. This applies abroad as well as at home. For instance, let's say a person is homosexual and lives in a Western nation where by and large straight people tolerate gay people, or in England where it's the other way around. If he visits, say, Iran, where they hang homosexuals, then that would be right for their culture, and courtesy demands he participate in the local scene by being executed. Of course, if he merely flies over Iran in international airspace, Iranian culture wouldn't apply.
unless their culture doesn't recognize international airspace, in which case he probably should have gone around. Multiculturalism is based on the equally sound philosophy of moral relativism, which holds that nothing is absolutely right or wrong, except that nothing is absolutely right or wrong. As Shakespeare put it, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Actually, Shakespeare gave those words to Hamlet, who was pretending to be insane when he said them, which is to imply that moral relativism isn't just crazy, it's fake crazy, because no one's really crazy enough to believe it. So perhaps now we've begun to understand. This is Andrew Klavan on The Culture. Não sei se vocês perceberam que o vídeo ele não dá uma resposta, né? Perceberam isso? Sim. Eu não consegui meio que ler as legendas direito, assim, que as imagens. Depois você lê de novo, Lucas, lá na gravação. Eu vou deixar gravado no Classroom. Mas, assim, ele não dá uma resposta. Ele mostra pra gente que, na verdade, né, o multiculturalismo está ligado a uma relativização das coisas, né? Não há certo e errado mais. E isso vai se manifestar na arte contemporânea. Por isso que a gente não fala mais, quando a gente fala sobre arte contemporânea, a gente não tem mais sentido falar em feio e bonito, em certo e errado. Né? O multiculturalismo, a arte contemporânea, ela mostra para a gente a multiplicidade, por isso o Lucas falou, né, o que é multi, né? A multiplicidade das manifestações, né? Por isso que é tão difícil a gente entender e se relacionar com essa arte contemporânea. Então, quando você vê, né, num espaço de um museu um tijolo pendurado no nylon, né, para você ter algum acesso àquela obra, é preciso que você saiba um pouco da vida do artista, né? Não sei se vocês visitaram em 2019 ou 2018 a exposição do Ai Weiwei, que é um artista chinês. Vocês chegaram a ver? Não. Então, o Ai Weiwei, ele é um artista chinês que ele faz críticas ao modo de vida chinês a partir das obras dele. Então, tem uma obra lá que nós visitamos, que são várias sementes de girassol, muitas sementes de girassol. Só que não são sementes de girassol. Ele pega um material que é muito utilizado na China, que é um material nobre, que é o marfim. Ele faz sementes de marfim, né? Então ele reproduz a semente, e cada uma das sementes são pintadas mão a mão por artesãs chinesas que ele contrata, né? E ele também está fazendo uma crítica ao modo de produção industrial chinês, que emprega de uma forma, né, não muito respeitosa as pessoas, emprega, né, ali paga pouco, né? Ele está fazendo uma crítica a esse modo de produção chinês, e cada uma dessas sementes que são pintadas mão a mão, né, de certa forma vai falar sobre cada um de nós, né? Porque nós temos semelhanças, mas não somos exatamente iguais, né? Então, para entender essa obra que está ali exposta, é preciso que você entre em contato com a história do artista, né? A contemporaneidade exige isso da gente, né? Uma outra coisa que eu ia falar sobre esse vídeo é que ele também faz a gente lembrar das aulas sobre o tropicalismo, né? O tropicalismo, na verdade, é uma denúncia, né? E nós vimos isso. Ele faz uma denúncia sobre a situação, a circunstância política da época, né? Na década de 60, muitos artistas naquela época foram deportados do país, né, porque denunciavam nas suas performances, né, a questão da repressão política, né? A filosofia foi retirada dos currículos escolares, a filosofia só voltou aos currículos escolares em 2008, né? Ela ficou mais de 30 anos fora dos currículos escolares. Então, para vocês verem como é que a arte é importante, né? Dito isso, comentários, perguntas, dúvidas, vamos lá. Eu achei muito interessante que no vídeo ele comenta sobre uma pessoa homossexual em um país que aceita, é bem diferente do que no Irã,
que se uma pessoa homossexual for para o Irã, ela vai ser morta. Eu achei isso muito interessante de trazer isso. Bem lembrado. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo aí, um professor, acho que foi na França, ele foi decapitado. Vocês viram esse caso? Não, sério, professor? Não. Ele, eu Ele vou era depois. homossexual? Não. Porque o que ele fez? Ele pegou uma imagem, parece que de Maomé, alguma coisa assim, uma charge feita pelo aquele grupo que sofreu um atentado também, o Charlie. Eles fizeram uma charge. Esse professor levou para a sala de aula essa charge e mostrou isso na França. Mas só que na sala havia alunos que, né, professavam a fé muçulmana. E ele só começou a sofrer ameaças e ele foi morto. Foi morto, decapitado. Uma coisa assim horrível. Mas para você ver, né, isso que o vídeo mostrou e que a Ana falou aí agora, né, a incompreensão, né? Por que aí a minha pergunta que nós fizemos aqui em casa, por que esse professor fez esse tipo de coisa na sala de aula? Ele desrespeitou, né, a crença de um outro povo, sem necessidade nenhuma, né? Vocês não viram isso, não? Não vi Professor, não. não tinha visto, não. Eu Passou vou no procurar. jornal e tal? Passou no jornal, foi assim, e lá teve uma maior comoção, as pessoas foram para frente da escola e tal. Eu vou procurar a reportagem e vou colocar junto também Você pode falar de novo? Que eu não Pode, prestei muita fala, atenção. Lucas. É que eu não prestei muita atenção. Ele desrespeitou Então, a religião francesa tradicional. Não, a Ana falou sobre essa questão da intolerância, né? Que no vídeo está falando sobre uma pessoa que é homossexual em um lugar ela é aceita, mas se ela for no Irã, por exemplo, lá as regras, né? Lá as pessoas não aceitam, tem um código lá. E eu lembrei aqui da reportagem que falou sobre a morte do professor francês, né? Por que ele foi assassinado, né? Mas o que provocou isso? Que em uma das aulas, ele falava sobre intolerância religiosa, ele levou uma charge de Maomé, parece, que tem a ver lá com a fé muçulmana, né? Então, ele desrespeitou, né, uma outra crença, um outra modo de... Você não precisava fazer, né? Você precisa desrespeitar, né? Para falar de... Ele desrespeitou, assim. Só que também eu acho bem errado do nada a pessoa matar outra só porque ela... Nossa, Então, muito pesado isso. Exatamente, mas é nesse... Como é que eu vou dizer? Nesse ambiente, Nicole, que a gente está vivendo, entendeu? É uma coisa meio que você não consegue nem conceber mesmo, né? Como você falou, poxa, mas matar, eu também concordo, né? Tá numa consequência, uma coisa extrema, né? Ao mesmo tempo, você não pode levar uma charge que, né, satirize, né, o Deus de outro povo, né? Entendeu? Mas ele desrespeitou qual religião? A muçulmana. Boa tarde, Lohane. Estamos aqui falando, já vimos um vídeo aqui, estamos Ele falando era de questões. islâmico. O professor não, mas ele tinha alunos que professavam a fé islâmica. É a mesma coisa, assim, né? Guardadas as devidas proporções, você pegar aqui o Porta dos Fundos, que fez um filme falando que Jesus era gay, né? Você, ainda que você tenha liberdade de expressão, né, as pessoas se sentem ofendidas, elas vão, né, poxa, como assim? Você, né, colocar o Deus em que eu acredito nessa condição, né? Entende? Tem algumas... Sim, tem algumas vezes que essa liberdade de expressão acaba ultrapassando os limites, né? Tipo, Exatamente. do respeito, vamos dizer. É nesse tempo que a gente está vivendo, Nicole, da incompreensão disso que está acontecendo, né? E a arte, ela vai tratar dessas questões, ela vai trazer para a gente essas questões
usando coisas que já estão prontas, objetos que já estão prontos, né? Você não vai pintar. Como é que você vai pintar a incompreensão dessas questões? Não tem como pintar isso, né? A pessoa tem direito de se expressar, mas não de ofender as pessoas, né? Temos que ter um bom senso nesse sentido. De, tipo, isso vai magoar essa empatia, isso vai magoar a pessoa que é muçulmana, ou vai magoar o cristão. É muito errado. Pois é, mas é nesse mundo que a gente está vivendo, Nicole. Cada vez mais complexo, cada vez mais intolerante, né? Cada vez mais difícil, né? De viver, né? Sei que não é uma boa notícia, não é muito bom falar isso, mas é isso que a gente está vivendo. E a arte ela só vai mostrar isso pra gente, entendeu? Por isso que a arte contemporânea é difícil da gente entender, porque o que a gente quer, né? O que a gente quer é aquilo que nós estudamos lá sobre a indústria cultural. A gente quer ouvir uma história que seja confortável, né? Que não perturbe muito nossa cabeça, né? Que dê momentos de tranquilidade, né? A indústria cultural ela vai nesse sentido, né? Vai empacotar para confortar e deixar você num conforto, vamos dizer assim, acrítico. Agora eu acho que a indústria cultural está bem mais ampla do que antigamente, porque antigamente não tinha, vamos dizer, personagens gays nos desenhos, nos filmes. Hoje já tem mais, entendeu? Já estão ampliando as culturas e tudo. Não estão mais deixando aquele personagem branco, loiro. Aquele personagem único, estereotipado. Sim, eu concordo com você. Espero que eles vão cada vez avançando mais nisso. Para melhorar, para ver se coloca alguma coisa na cabeça das gerações futuras, né? Que torne o mundo um pouco mais empático. Fala, Lucas, ia falar alguma coisa? Depois eu vou comentar isso que a Nicole falou. Antigamente, lá para a década de 60, as pessoas usavam liberdade de expressão, assim? Então, Lucas, essa questão da liberdade de expressão, ela é complexa. Quando se pergunta a década de 60, aqui no Brasil, a gente estava vivendo ditadura militar. Então, por exemplo, você não podia... Não especificamente a década de 60, antigamente, assim. Então, é difícil... é difícil de... Quando você fala século XX, caramba, tá muito amplo, a gente tem que fazer um recorte. Então, vamos pensar assim, década de 50 no Brasil, né? Não havia a reivindicação, por exemplo, né, das minorias, você não tinha, né, o capitalismo, o sistema econômico, né, ele sempre oprimiu, né, essas minorias e, sobretudo, as pessoas que não tinham grana, né? Então, quem ditava a questão cultural sempre foi a galera que tinha grana, né? Então, você não tinha... O que está acontecendo agora, né? E aí, respondendo aí, comentando o que a Nicole falou, é que, por exemplo, a indústria cultural hoje, ela não tem tanto poder. Por quê? Porque você tem as redes, né? Ainda que a gente possa lembrar que existe um controle e tal, né? Tem 2 filmes interessantes, A Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes, que vocês podem assistir, muito interessante, mas a indústria cultural, como a gente conhece, né? Televisão, rádio, né? Elas agora concorrem com a rede, né? Tem Instagram, você tem programa, né? Você não precisa ficar preso à televisão, né? E mesmo na televisão você tem os canais fechados, então a coisa, para vocês verem, fica mais complexa ainda, né? Então, quem são as pessoas? As pessoas que não têm acesso a esses outros canais, né? TV fechada, né? Instagram, Twitter e tal, né? E que ficam só entregues à televisão, né? E à rádio, e essa programação que já está pronta, que você não tem como... Essas pessoas, elas vão ter uma visão do mundo, né? E você, né? Se você puder ir a um show, se você puder ir a um teatro, você tem acesso à rede, né? Você vai ter outra visão do mundo, né?
Assim como a gente pode falar, vocês que estão tendo essa aula de arte, em que a gente está discutindo coisas diversas aqui, né? Quando vocês forem conversar com outras pessoas, vocês vão ter um outro repertório, né? Já estão tendo outro repertório, né? Ao longo desse ano todo aqui, né? Mesmo aqueles que estão aqui hoje, que não assistiram às aulas anteriores, podem ir lá no site, né? Clicar lá no site do professor Celso e ver as aulas que foram ministradas. Como a Nicole falou, elas também encontram uma ligação entre elas, né? Se você for ver, né? Elas têm ligação. Desde o início lá, a Nicole, teve um dia que a Nicole falou que ela resgatou a primeira aula, nossa primeira aula, que na verdade a nossa primeira aula perpassa todas essas aulas que nós estamos tendo. Não sei se eu consegui responder aí a vocês. Subjetividade, não foi, professor? Que engloba todas as aulas que você deu depois. Exatamente. E eu Em todas até elas está presente. vou aproveitar aqui Porque, para na fazer um... verdade, Fala, quando eu fala, penso fala. em arte, me remete sempre à subjetividade. Sempre, 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 em todas as Sim, questões. sim, você pode falar isso com tranquilidade. E já vou aproveitar aqui para convidar vocês, ó, anota aí na agenda de vocês, na agenda alotadíssima aí. Dia 26 de novembro vai ter aquele projeto lá, Bora pro Meet, né? Nossa aula vai ser lá e eu vou convidar um professor de filosofia para falar da importância da filosofia no ensino. Ontem eu falei numa live, falei sobre o meu projeto de arte e música, numa live que esse professor me convidou para falar. Então eu vou fazer uma retribuição, assim, vamos dizer assim. Eu vou convidar ele para falar sobre filosofia para vocês. Então, dia 26/11, vai ser no nosso horário de aula mesmo. Anota aí. Bom, Entendi, professor. Vou Oi? anotar, sim. Isso. Entendi, Nós, professor. Vou nós já... anotar, sim. Beleza, estamos nos aproximando aqui no final da aula. Se alguém quer comentar alguma coisa, falar sobre a aula, como é que foi, alguma coisa que tenha chamado a atenção, uma ideia, né? Pode falar aí. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui, agradecendo a atenção, paciência com o professor. Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se aí, né? Muito álcool gel, evitar aglomeração, né? Sempre que possível. Fala, Lucas. Então, você acha que todo mundo vai ser aprovado esse ano, assim? Gente, eu acho que não tem. O que acontece? A aprovação, vocês vão ser, né? Vão passar para outro período, mas, por exemplo, com a nota das atividades que vocês fizeram. Então, por exemplo, o sujeito fez uma atividade, vai ficar com nota baixa. Aí, se ele ficar com nota baixa, ele vai com essa nota baixa, vai ser promovido, mas com a observação, né? Ele só fez uma atividade. Então, por isso que eu falo com as pessoas, olha, isso não é motivo para você deixar de assistir a aula ou deixar de frequentar o Classroom, sobretudo aquilo que eu falei no início, né? As pessoas que têm acesso, pelo menos o mínimo que tem, né, o celular, e conseguem fazer, acho que vocês devem fazer, até porque é uma forma também, Lucas, de aprender a estudar. Né? Isso que a gente está vivendo, ainda que tenha sido doloroso, está sendo doloroso para muitas pessoas, acho que ensina a gente também que a gente precisa também, né, ter um pouco de responsabilidade, né? Eu sei que, poxa, é difícil ficar longe dos colegas e tal, mas aproveitar esse momento para se organizar, porque a vida, né? Eu sei que vocês estão no primeiro ano, ainda está cedo para falar sobre isso, talvez, mas eu acho que é uma preparação para a vida, né? Você se organizar, né? Colocar seus horários e tal, né? Ajudar o pai e a mãe, não é para deixar de ajudar seu pai e sua mãe, mas fazer aquilo que você tem que fazer, né? Eu tenho tido notícia de que, pô, muitos alunos, não aqui em outra escola, né? Fica falando pro pai que está fazendo, aí o pai que está preocupado, tem que trabalhar, não pode ficar, né, ali, né, no pé, descobre que o filho não fez nada, né, não fez nenhuma atividade. Então, isso entendeu? Acho que são essas coisas, assim. Então, acho que nós podemos nos despedir. Fala, Nicole. Não, eu ia dizer que eu acho que é isso. Vamos ver como vai ficar no futuro, né? Em Sim. relação às aulas. Estamos vendo que em fevereiro do ano que vem a gente volta, mas eu não
Sinceramente, eu não tenho esperança disso. Eu também acho difícil. Vocês estão vendo as notícias aí, acompanhem o jornal. A segunda onda na Europa, né? Os Estados Unidos está dizendo que está fora de controle a doença, então a gente não sabe, né? Pedro escreveu aqui, professor, você acha que atualmente a maioria dos países são multiculturais? Peraí, deixa eu pegar aqui. Multiculturais devido à internet, taxa de imigração. Ô, Pedro, não é que não tô não é, na verdade, a multiculturalidade sempre existiu, né? O que acontece é que a internet nos tem dado a possibilidade de ver essa multiculturalidade, né? Justamente pelo que nós falamos agora, a indústria cultural, que era uma caixinha através da qual nós víamos o mundo, ela agora concorre com outros canais de comunicação que não controlam mais. Você não precisa mais ficar à mercê da televisão ali. Você pode ir, né, no seu computador e buscar. Né, você pode visitar um museu virtualmente hoje. Você pode, né, você pode fazer um bocado de coisa. Se você souber inglês, você pode conversar com outras pessoas, né, de outros países. Né? Meu filho joga aqui jogos online, né? Um dia que eu tava conversando com uma pessoa da Inglaterra, tava jogando com gente da Inglaterra e do Japão. Então, é isso, entendeu? Bem lindo seu filho, né, professor? Tá estudando, né? Eu espero que ele faça bom uso da oportunidade que ele está tendo, né? Sim. Então, meus queridos, mais alguma coisa? Podemos partir? Gostei muito de hoje. Acho que não, professor. Então, beijos. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. É.